porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim. 18. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. 19. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. 20. E assim fez Moisés, e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. 21. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles, para purificá-los. 22. Depois disso, chegaram os levitas, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. 23. Disse mais o Senhor a Moisés. 24. Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. 25. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. 26. Porém ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Números 9. 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinaí, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. 3. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. 5. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinaí, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. 6. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, 7, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor, a seu tempo, no meio dos filhos de Israel. 8. Respondeu-lhes Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. 9. Então, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. 11. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães as ervas amargas a comerão. 12. Dela nada deixarão até a amanhã e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. 13. Porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor, a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e, à tarde, estava sobre o tabernáculo numa aparência de fogo até a manhã. 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e, de noite, havia aparência de fogo. 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. 20.
Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. 23. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Números 10, 1. Disse mais o Senhor a Moisés. 2. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. 3. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará até a porta da tenda da congregação. 4. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. 5. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. 6. Mas, quando a segunda vez as tocardes a rebate, então, partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul, a rebate, as tocarão para as suas partidas. 7. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não a rebate. 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. 9. Quando, na vossa terra, saides a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 11. Aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. 13. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. 14. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e, sobre seu exército, estava Naasson, filho de Aminadab. 15. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. 16. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Enon. 17. Então, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. 18. Depois, partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e, sobre seu exército, estava Elisur, filho de Sebeur. 19. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. 20. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. 21. Então, partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. 22. Depois, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e, sobre seu exército, estava Elisama, filho de Amiúde. 23. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. 24. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abida, filho de Gideoni. 25. Então, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Ezer, filho de Amizadai. 26. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. 27. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. 28. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. 29.
Disse Moisés ao Babi, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. 30. Porém ele respondeu: não irei, antes, irei à minha terra e à minha parentela. 31. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. 32. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. 33. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. 36. E, quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Números 11, 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. 2. Então, o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? 5. Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência, semelhante à de bidélio. 8. Espalhava-se o povo, e o colhia, em moinhos o moía ou em grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. 9. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. 10. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. 11. Disse Moisés ao Senhor: porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. 12. Concebeu, porventura, todo este povo. Dei-o à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais. 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. 17. Então, descerei ali e falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem do Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão no mês inteiro. 22. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se encurtada a mão do Senhor,
agora mesmo, verá se cumprirá ou não a minha palavra. 24. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. 25. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas, depois, nunca mais. 26. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. 27. Então, correu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. 28. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. 29. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. 30. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. 31. Então, soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. 32. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes, o que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth-Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. 35. De Kibroth-Hattaavá partiu o povo para Zerot e ali ficou. Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. 2. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. 3. Era o varão Moisés um manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. 4. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. 5. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois, chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. 6. Então, disse, ouvi, agora, as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. 11. Então, disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. 12. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. 14. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e, depois, recolhida. 15. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. 16. Porém, depois, o povo partiu de Azerot e acampou-se no deserto de Parã. Números 13, 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. 4. São estes os seus nomes, da tribo de Ruben, Sanua, filho de Zacur. 5. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. 6. Da tribo de Judá, Caleb,
filho de Jefoné. 7, da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. 9, da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. 10, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sudi. 11, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. 12, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. 13, da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. 14, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofici. 15, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. 18. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. 20. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. 21. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Riobe, a entrada de Elmate. 22. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. 23. Depois, vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. 24. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. 26. Caminharam e vieram a Moisés, e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e, verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Ei, subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Números 14, 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. 5. Então, Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. 10.
Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? 12. Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. 13. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles. 14. Mas também disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e numa coluna de fogo, de noite. 15. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que, antes, ouviram a tua fama, dirão. 16. Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. 23. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. 24. Porém meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai, amanhã, de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. 26. Depois, disse o Senhor a Moisés e Arão. 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. 28. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. 29. Neste deserto, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. 33. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. 35. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão e aí falecerão. 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. 37. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. 41. Porém Moisés respondeu: porque transgredis o mandado do Senhor.
pois isso não prosperará. 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. 43. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. 44. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. 45. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Números 15, 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, eu vos hei de dar. 3. E ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou, nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas. 4. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. 5. O de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. 6. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 3ª parte de um hin de azeite. 7. De vinho para libação oferecerás a 3ª parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. 8. Quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor. 9. Com o novilho, trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. 10. E de vinho para libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 11. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. 12. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis para cada um. 13. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 14. Se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. 15. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. 16. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. 17. Disse mais o Senhor a Moisés. 18. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando chegardes à terra em que vos farei entrar. 19. Ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. 20. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. 21. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. 22. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés. 23. Sim, tudo, quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante, nas vossas gerações. 24. Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho, para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode, para a oferta pelo pecado. 25. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. 26. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. 27. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. 28. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. 29.
Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. 31. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. 33. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés, e Arão, e a toda a congregação. 34. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. 35. Então, disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. 36. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara.